pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje com mais um programa na prática, sem lero-lero. E hoje, em especial, um condomínio. E tinha que ser onde? Aqui em casa. Com a gente aqui hoje está Magno Borges, meu parceiro, corretor e meu vizinho e amigo Jardel Zorzanelli. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Pessoal, o tema hoje é um tema interessante, onde que a gente vai ser, ao mesmo tempo, perguntar e vai ter que responder, porque como eu moro no condomínio, então vai ficar mais leve. Então, Magno, Jardel, da mesma forma que eu apertar vocês podem apertar também, tá? Pode ficar tranquilo. Tudo que vai, volta. Então, hoje, o que vai acontecer? A gente vai falar de condomínio horizontal, que é os condomínios hoje que nós temos em Linhares, que é o Tauá, que é o Unique, que é o Alphaville e também o Esplanada, né, Magno? Que é o último que foi lançado agora. No bairro Três Barras. E também falar um pouco de mobilidade urbana, para onde a cidade, algumas tendências de mobilidade. E eu queria dar um tempinho para vocês falarem, o Magno um pouquinho da trajetória sua, breve, tá? Porque hoje o papo vai se estender bem, que eu sei que é muito grande o currículo. E Jardel também é empresário da cidade, investidor, o cara mora aqui na Alphaville. Vou apertar ele um pouquinho com algumas coisas engraçadas, mas não tem problema não. Fala para o Magno. Show de bola. Vamos lá, basicamente Jardel Zorzanelli, hoje sócio proprietário, atuando na área comercial da Via Aluguel de Carros. Há mais de 10 anos aí no segmento de locação de automóveis, hoje em 3 vertentes, né, principais: terceirização de frota, plano por assinatura e a nossa demanda de negócio e lazer. Graduação em engenheiro de petróleo, trabalhei alguns anos no segmento também, rodei... Morou fora, né? Morei fora, rodei... Noruega, Suíça... Pratica snowboard. Aquela... Agora na Itália, dando aquela voltinha. Brasileiro, mora em Linhares e pratica snowboard. Cara, você vê só, né? Você começa a fazer Itaúnas, né? Fazer um snow sand, né? Isso aí. Mas tá bom, mas a trajetória é bacana, rodei um pouquinho. Hoje eu optei por retornar para a cidade. Estamos aí junto no segmento, aí, atuando um pouquinho mais. Eu sou Magno Reis Borges, sou corretor de imóveis, proprietário e diretor comercial da Connect Imóveis. Trabalho hoje voltado no mercado imobiliário de Linhares, especificamente, com foco principalmente no produto de médio e alto padrão e foco em novos negócios. O Jefinho é um grande parceiro, a gente já fez alguns negócios juntos e sempre gosto de desenvolver novas ideias no mercado imobiliário. E o tema do condomínio que o Jefinho trouxe para mim, quando me convidou, achei fenomenal, porque de fato é uma crescente. Eu acho que a gente está só no início, tem muita coisa boa para acontecer aí. Com certeza. Isso aí. Pessoal, vamos levantar aqui uma informação aqui. Hoje nós temos, vou falar primeiro do Unique, são 198 lotes com 188 vendidos. Né? Nós temos o Alphaville com 530 lotes, sendo que residenciais, 49 comerciais. Hoje, 65 pessoas já têm casas constituídas aqui com habites, 58 obras em andamento e 13 projetos em desenvolvimento, ou seja, nos próximos anos aí 120, 125 mil famílias. Né? Até atualizando, eu recebi hoje informativo, 42 estão aprovadas para começar já. Isso aí. Isso aí. Então já tem um... Isso aí. E eu tenho o Tauá, que hoje é um loteamento com 60 lotes e nós temos 40 vendidos. Essas informações nós recolhemos, né, dos nossos parceiros. Tem também a Esplanada, né, que foi lançado agora, né, é um loteamento com características um pouco diferente dos demais. Se nós formos observar que o Tauá, o Unique e o Alphaville têm acesso à lagoa. O Esplanada é um que ele não tem um clube, né? A propósito de um condomínio mais urbano, de fato, urbano. Né? O que não tira os méritos do Tauá, Unique e Alphaville. Eu falo que dentre os 4, cada um vai entregar uma proposta que atendeu o Jardel, que atendeu a você, mas tem um cliente que vai ter uma necessidade, talvez por uma questão de posicionamento ou acesso à lagoa, né, que tem uma maior extensão, usa o Tauá e o Unique, mas eu vejo que os 4 condomínios têm características adequadas para quem está buscando alguma coisa. Bora né? lá, então falando em oportunidade, né, você acredita que condomínio horizontal é uma tendência para a nossa cidade ou a tendência para o Brasil? Porque depois da pandemia, né, depois de 2020, nós tivemos um boom. Sim. Né? Então, e nós temos percebido esse movimento. O que você acha disso, Mário? Não, acho que sem dúvida. Né? Falando de Linhares em especial, a gente mora numa cidade extremamente plana. O crescimento horizontal aqui tem uma tendência muito maior que o vertical. Né? Nossa cidade proporciona isso.
Claro que em algumas regiões, quando a gente está numa área mais central, isso se muda para o vertical pela questão de custo terreno versus produção, né? Mas a probabilidade da expansão de Linhares a título de loteamento e condomínio é o caminho. Principalmente pelo fato de ter entrado no gosto, né, do usuário. A pandemia foi um gatilho, né, de usuários que moravam em casa, principalmente em apartamentos, viram que você ter uma oportunidade de morar onde você tem um lazer no quintal de casa se tornou muito interessante. Então, você falando no gatilho, Magno, eu como resido aqui já há 2 anos, né, foi justamente isso. No dia 6 de abril de 2020, né, falando do gatilho. Eu morava em casa, né, uma casa mais compacta, e aí eu comecei a se deparar com ficar um pouco mais dentro de casa e meu filho começou naquela fase de andar de bicicleta. Sim. Eu falei, rapaz, poxa vida, nós tivemos uma infância um pouco mais solta, né? Cara, com mais liberdade. Mais liberdade, com certeza. Aí eu falei, cara, eu quero mudar, eu preciso dar essa oportunidade para ele. Então foi isso que foi um gatilho para mim, né, de ter mudado naquele período para o Alphaville, foi isso. Jardel, você acho que comprou logo na planta, logo no início do Alphaville. Estou falando de Alphaville aqui agora porque... Sim, claro. O que me atraiu, né, o que despertou meu interesse em até, né, vir a morar num condomínio horizontal foi ter o prazer de ter conhecido alguns outros condomínios no Brasil. Então, Linhares, obviamente, pela topografia, pela área territorial, eu acho que o maior município, se eu não me engano, né, com área territorial aqui no estado do Espírito Santo. Então, me despertou o interesse, né, de morar num condomínio e também pensando em toda a questão de segurança, toda a questão de como os meus filhos, os meus futuros filhos seriam criados, né, porque a gente teve realmente uma infância muito bacana, se tratando de uma cidade de interior. Né? Então isso lá atrás foi no dia que o Alphaville veio em Linhares e instalou a primeira pedra, né? como a oportunidade de compra, a pedra fundamental. Foi naquele dia, eu lembro que estava embarcado, trabalhava como engenheiro de petróleo ainda. Então no meio do mar eu liguei para meu pai e falei, pai, me dá um help, cara, preciso comprar. Mas como, rapaz, você vai morar longe, pelo amor de Deus? Eu falei, calma, rapaz, a cidade vai crescer, isso vai ser fundamental. Então essa visão que eu tive lá atrás, hoje eu agradeço muito de poder tá vivenciando tudo isso diariamente, né? Sim, 2 negócios legais que o Jardel falou aí, que quando lançou o Alphaville foi um corre-corre, né? Fila de espera, alta demanda de compra, um sucesso. E um outro ponto também que é uma mudança aí, né? As gerações, talvez os nossos pais, não consideram, né? Acham que a logística é mais relevante, que não tem tantas coisas, mas para nós não, a gente já está numa pegada de que assim, não, eu quero morar bem, qualidade de vida, meu filho vai brincar na rua, com certeza, né, e seguir isso em frente. Na verdade, porque a gente consegue, a gente frisa basicamente isso, né, essa questão da segurança e da criança ser criada como nós fomos, porque isso pra gente é um passado muito mais curto do que para os nossos pais. Sem dúvida. Né, então a gente, né, favorece muito a gente olha muito para esse ponto. Você já morou em apartamento? Já, morei durante muitos e muitos anos. Rápido aqui para você. Hoje você morando em condomínio, se você tivesse a oportunidade de morar numa cobertura... Posso já responder? Pode. Vou responder antecipadamente, zero. Zero chance? Zero chance. Se eu tiver a condição de morar para o resto da minha vida no condomínio horizontal e se puder aqui, onde hoje eu estou instalado, sem sombra de dúvida, é aqui que eu vou continuar. Como que é a relação de condomínio, grupo de WhatsApp? Como é que funciona? Tem muita DR? Como é que é esse negócio aí? Isso vai dar assunto. Sempre acontece, né? Sempre acontece, não tem jeito. A gente sempre tem um grupo que é mais chegado, né? A gente sempre tem um grupo que a gente anda mais próximo. Só que a gente também tem um grupo com o qual a gente tem que compartilhar essa convivência diária. Sim, DR, claro. De vez em quando o outro tem uma coisinha, mas eu acredito que no contexto geral é 100%. Conta pra mim aquela história do pagode lá da sua casa, como você mudou pra cá. Conta pra nós aí. Rapaz, pois é. Ocorrência no primeiro final de semana. Essa foi praticamente na primeira, foi minha festa de casamento, rapaz. Eu avisei toda a minha rua, esqueci de avisar os vizinhos da rua de trás. Foi um Deus na cuda. Tivemos algumas ligações, um samba tocou um pouquinho mais alto. Convidei a pessoa, né, o nosso vizinho que estava fazendo a crítica pelo um pouco do volume, mas... Bora, chegou um cara aqui agora que precisa de prestigiar, né? Claro que é meu amigo Luizinho. Ei, Luizinho! Ô, cadê você, cara? O cara é diferente, chega aí.
Rapaz, pode chegar, vem cá, não precisa ter frescura não. Que Rapaz, isso, hein? patrocinado pelo meu amigo Luizinho, olha só, olha o que ele traz pra nós aqui. Caraca, Uma meu. paletinha de Uma paletinha de cordeiro. cordeiro. Grande Luizinho. Que isso. Rapaz, ó, já até deixei. Melhor casa de Que vai carne. combinar demais com esse calicanto aí. Ó, Show de bola. A gente só até agradecer, Luizinho. aqui, Luizinho, sabe que você é um parceiro da gente Claro. aqui. E se você precisar da gente, nós estamos à disposição. Senta Com aqui. certeza. Se quiser assistir um pouquinho do podcast aqui, pode ficar à vontade. Pode Não sei se deixar. você vai trabalhar, né? Vou trabalhar agora um pouquinho, Ah, mas então tá certo. Luizinho também, que é dono agora da Estância. A Estância Monte 27. Bom, Estância 27, cara, melhor que carne de Linhares. Não tem diferença. Então hoje, ó, Aí é qualidade. saborear aqui Pode essa deixar. Essa paleta de paletinha de cordeiro. E ele mandou coisa fina aqui, Não, hein? Ixi, Maria. Tem que ser, se é pra ser bom, bom. Claro, tem uns acompanhamentos também que aí eles vão colocar depois na Não, vasilhinha tá certo, lá. mas se você quiser ficar aqui, pode ficar à vontade, tá bom, Então tem Luizinho? que tomar banho pra trabalhar. Tá certo, tá certo. Alô, Luizinho, até mais. Um abraço, cara. Show. Pessoal, Dom Tibone, cara, não é sério não, mas não é brincadeira não, mas pensa num lugar bom, cara. Pensa Não, num lá lugar é- muito bom. Pô, sempre bem servido. Qualidade, atendimento. Total, atendimento. Happy Hour do Estância 27 pode ir, que é... Fora falar Sucesso do- garantido. Tô devendo a visita. O Estância eu não tive Pode ir lá, ainda. pode ir Tô lá. devendo a visita. Mas, Jardel, só voltando aqui, então foi uma DRzinha. Foi, faz parte, né? Então a gente teve esse pequeno tumultozinho, mas eu acho que o que vale é a gente fazer o convite aos que nós esquecemos de fazer. É obviamente que 540 é Não dá impossível. todo mundo, né? Mas- Eu não tenho uma casa tão grande que cabe esse tanto de vizinho, mas eu acho que é águas passadas e depois o bom relacionamento é o que conta daqui adiante. Eu achei que você fosse esquecer disso quando o Luizinho entrou, tá? Jamais. Eu fiquei assim, Não, eu falei, tem que lembrar que, rapaz... pô, na prática, tudo aqui é direto e reto. não tem jeito. Agora, Jardel, mas ao mesmo tempo é só uma situação corriqueira de bairro, né? Com certeza. Não é uma exclusividade do condomínio. Claro que talvez o conta do grupo, né, que dá aquela... Com certeza. Mas eu acho o seguinte, o que mais valeu para mim foi que o interesse das pessoas comparecerem depois, me falando sobre o ocorrido, foi muito maior do que a reclamação. Então, assim, no peso da balança tá mais favorável. Da próxima eu convido mais gente. Magno, olha só. Você acha que sou eu que ia passar apertado, né? Ih, Vou te bem. apertar agora aqui, tá? Ah, Claro que você convive nos três condomínios, né? Vou te falar os três, que são os três com entrada para Lagoa, né? Com esse acesso, que tem uma similaridade mais próxima. Em qual dos três que você moraria? esse Jefinho é perigoso, né? Olha a pergunta. Eu poderia imaginar que sairia essa. Jefinho, como você falou, realmente eu rodo os três empreendimentos. Eu olho para cada um com uma entrega determinada, específica, né? Quando a gente fala do Tauá, tem acesso à lagoa igual do Nick? Sim. Um condomínio de 60 lotes. Então isso traz o quê? Exclusividade. Né? Você tem uma moradia com menos pessoas, então você tem um conceito mais exclusivo de morar. Isso é uma característica do Tauá. Quando a gente vai para o Nick, não é um condomínio grande também, 200 lotes, e tem um benefício de uma faixa de lagoa muito interessante, muito bacana. E o Alphaville, ele entrega uma questão, talvez vai responder minha pergunta assim, me agrada um pouco mais o Alphaville, pelo critério dele ser maior, ele consegue entregar essa questão bairrista que eu falo, né? De mais pessoas, mais humanizado. Isso não coloca em xeque a questão do níquel, do Tauá, porque pelas características que eles estão oferecendo. Mas hoje eu sou proprietário de lote aqui no Alphaville, sou proprietário de lote no NIC, e tenho ambos como opção de investimento, né? Que eu acho que é um dos itens interessantes também, né? Que os condomínios vêm entregando. É uma valorização constante a curto prazo, né? Depois a gente pode falar de números disso aqui. Então, eu moraria nos três, Jefinho. Mas só serve um. O Alphaville me agrada mais. Quando você vai atuar com seus clientes, e serve também essa pergunta para o Jardel também aqui, a distância. Porque eu percebo, por ser morador também, a pessoa fala, nossa, lá é longe, o Nick é longe, tal é longe. Como é que é isso, justificar isso para as pessoas, Jardel? E você que mora aqui, eu particularmente, tá? Para mim, da minha casa, o meu trabalho é 15 minutos, né? Não muda na minha rotina, muito pouco. Mas como que é isso passar isso? Você como morador e você como corretor, Mário? Como é que faz para convencer esse pessoal? Comercialmente falando, esse é o maior gargalo, talvez, nosso de argumento para um comprador, né? Primeiro, a gente sofre o fator cultural, né? Linhares é uma cidade interior ainda, então
Nós que somos linharenses, a gente sempre está acostumado, Rafael morava, Jardel morava no centro da então para cidade. fazer qualquer coisa no centro era um tapa. Tudo andando. Jefi morava no Paraná também, muito perto do centro, sempre morei no BNH. Então, culturalmente, para o linharense, estar perto do centro sempre foi muito comum. Só que isso vem mudando pelo fato de a gente começar a entender que a nossa cidade oferece uma logística muito interessante, acredito que para os 3 condomínios, não só para chegar neles, mas o acesso de tudo, né? Quando a gente fala em 20 minutos hoje, não é muito tempo, mas se a gente sair daqui no Alphaville e quiser em Bebedouro, com 20 minutos a gente está lá. Sair daqui para ir ao centro, 10 minutos. 10 minutos está lá, então a carência de tempo, ela está mais ligada por uma percepção do que uma realidade. Sim. Tá, Jefim? E quando você me perguntou assim, como que eu trato isso? Eu peço ao meu cliente, olha no relógio agora, estão passando na portaria, e quando chegar lá no centro eu vou te ligar e você vai me falar quanto tempo foi. 7 minutos, 8 minutos. Então, na verdade, a percepção de tempo aqui, ela está imaginária, mas não é, no usuário não é um Eu acho que problema. eu acho que sabe o que falta? Às vezes, né, na imaginação de quem será um usuário, quem está procurando uma oportunidade de vir a morar no qualquer uma dessas 3 posições. É muito melhor hoje você talvez buscar uma tranquilidade, uma segurança para moradia e se deslocar para um centro comercial ou vice-versa. Então acho que isso pesa muito hoje. Você morar num lugar onde você não tem um barulho de um ônibus freando na porta da sua casa. Um local onde você não tem barulho de conversa, né, da população se deslocando, os pedestres se deslocando diariamente, num período de manhã até no final do dia. Então isso depende muito da percepção, né, que leva ao meu ponto de vista, né? Porque o deslocamento em si, ele se torna desagradável quando você enfrenta trânsitos com horas diárias. Um deslocamento onde você não tem esse tipo de barreira, que é o caso do Alphaville especificamente falando, que você com 10 minutos está no centro da cidade, isso se torna, a partir do momento que isso se torna um hábito, isso é a coisa mais simples do mundo. É muito mais fácil você sair hoje, por exemplo, do centro da cidade e vir até um Alphaville, muito mais rápido do que você sair talvez do centro da cidade para o outro lado da cidade, que seria um Jardim Laguna, Planalto, me corrija se eu estiver errado. Então, acredito que vai muito da percepção e do que você busca, né, para a sua vida e para a família. A gente olha muito filhos, porque essa faixa etária do Alphaville que frequenta aqui, os moradores, são basicamente uma faixa etária que todos têm filhos pequenos, não têm filhos criados. Né? Então, são todas pessoas que estão com essa mesma imaginação. Sem dúvida. Então, acho que eu penso dessa forma. Duas colocações. Eu vejo algumas reclamações, principalmente do eixo da 101, do Banco do Brasil, ali, que vai estendendo até a entrada do São José, em 5, de um gargalo no horário das 5h30 às 6. Sim. Também vejo questionamentos vou te dizer, Atravessar a BR mesmo, né? BR, Conceição sim. BNH, Conceição... Também, e também, assim como também o acesso aqui ao bairro, ao Alphaville. Que hoje é único, né? Que hoje é único, né? Isso pode ser fechado por protesto, por, né, questões de violência. O que você acha disso? Jefferson, a ideia era essa. Vamos puxar. Você está 2 anos aqui. Sim. Qual desafio você teve de transporte translado? Nenhum. Nenhuma vez, nenhum problema, nenhuma vez fechado. É uma questão que, se acontecer, ela vai ser pontual e não vai ser uma exclusividade do Alphaville, do Nick ou do Tauá. Recentemente, eu moro em Três Barras e eu estava indo no escritório de um amigo e no semáforo ali da Indiana ele estava quebrado. E o que eu tive que fazer? Eu tive que ir lá na mecânica do trevo e achar uma segunda saída. Então, assim, levou um pouco mais de tempo? Levou. Mas o que o Jardel falou é relevante, que tudo isso, sem trânsito, 2, 3 minutos a mais, resolvida a questão. E um outro fator também, Jefim, que vem mudando um pouco dessa cultura de Linhares, é a vinda de pessoas de fora que vêm para cá. Né? Essa percepção do tempo, para nós que somos nativos locais aqui, é gigantesca. Mas eu tenho o privilégio de atender alguns executivos de indústrias, os supervisores, pessoas que estão vindo de fora trabalhar em Linhares. E hoje eu tive a oportunidade de atender um executivo que estava pensando em morar em Guriri e trabalhar em Linhares. Porque a realidade dele de morar em São Paulo era de 2 horas e meia para ele trabalhar. Ou seja, né, se torna perto, né? Se torna muito perto. Então, isso está sendo, eu falo que está sendo catequizado no linharense
para nós vermos que não, a gente tem uma qualidade de vida e transporte muito boa aqui. Existe outro fato que acontece, que eu vou partilhar aqui, que eu vejo dos questionamentos também e vou trazer para a realidade aqui do Alphaville. Já pode até depois pontuar também, é sobre a questão da logística de aula de inglês de filho, aulas de, enfim, de Kumon, enfim, né, tarefas, balé, que isso, e tem alguns questionamentos que mãe questiona, que, pô, tem que ir lá e voltar. Eles questionam muito isso, os pais questionam bastante. Para a geração que tem filhos, né, leva para a escola, leva para uma atividade extra, acaba fazendo que tem que ter mais transporte. Só que por outro lado, Jefim, o condomínio ele consegue às vezes criar essa própria estrutura dentro. O que tá acontecendo. Exatamente. Uma realidade dentro do Alphaville de, você me corrige aí se eu estiver esquecendo alguma coisa. Aula de futebol, Sim. temos. Sim. Natação, temos. Tênis. Tênis. Beach tênis. Beach tênis, E temos. Karatê. Então nós estamos falando aqui de 6 atividades extras que, a depender da idade do filho, ele vai sozinho. Exatamente. Então já faz essas atividades aqui, não precisa deslocar. Então essa é uma qualidade de serviço proporcionalizada pelo condomínio, que às vezes no bairro, mesmo que você tenha essa atividade extra para o seu filho a 500 metros da sua casa, mas por estar num ambiente aberto, muito provavelmente você vai pegar seu filho, vai botar no carro e você vai levar. Né? Então aqui você consegue ter essa E possibilidade. você também, você não pode ser muito imediatista, né? A gente está falando de 540 lotes, né? Com 65 moradores, e a tendência é que com o tempo, né, obviamente, surjam demandas, serviços, justamente como uma van escolar, como uma escola integral que possa vir, né, outras instituições de educação para o município. Então são coisas que vão, obviamente, evoluindo com o passar do tempo, né? Isso vai se ajudando, o número de pessoas juntam, a gente vê muitos que pais juntam, leva uma semana, um leva, o outro leva. Então, assim, é uma coisa que vai, exatamente, partilhada. É uma coisa que vai mudando bastante com o tempo. Esse assunto que o Jardel trouxe, eu já tive a oportunidade de participar de uma reunião de condomínio, no condomínio horizontal, que foi discutida a questão do transporte escolar. O benefício do condomínio consegue talvez entregar um serviço desse de transporte escolar, incluso dentro do condomínio, muito mais barato que se você terceirizar individualmente isso. Sim. Né? Um condomínio, assim, vamos decidir ter uma van para o Alphaville, vai dividido por 240 pessoas, estamos falando de uma taxinha aí de R$5, R$7, né? Então você consegue ter mais serviço, Com certeza. um melhor serviço, com menos custo. Com certeza. Regras construtivas, Jardel, quando você construiu, você teve muita dificuldade? Porque a gente sabe que os condomínios têm algumas regras para entrar e sair, mas você como construtor, como corretor, você vai poder falar também dos demais condomínios. Você acha muito engessado? Você sentiu dificuldade? De forma alguma, tá? Eu acredito ainda que isso deveria não ser só uma imposição da iniciativa privada, que é um condomínio. Isso deveria ser uma imposição do Estado. Porque se torna uma dificuldade a primeiro ponto quando você pensa, caraca, vou ter 1,5 metro de afastamento, 3 de fundo, 5 de frente, eu acho que é isso, né? Isso. Então obviamente, você reduz o tamanho do seu lote. Só que se você pensar no conforto, na ventilação, no ruído, né, da privacidade que isso te gera depois com o tempo, isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, se todo mundo entendesse que isso você tem muito mais benefícios e privilégios com essas imposições, isso se tornaria uma prática muito melhor e adotada até mesmo pelas prefeituras, né, pelos órgãos municipais. Porque é privacidade, cara. É uma ventilação. Olha como é a sua casa, olha esse vento batendo. Isso jamais você teria se você tivesse colado com sua casa no muro ou na parte de trás. Então, assim, acredito que isso é bem cobrado, é bem rígido. O Alphaville tem regras, assim como os outros condomínios têm regras, e acredito que sim, que devem ser respeitadas até mesmo por conta desses pontos citados. O resultado final, na verdade, esse é um assunto discutido muito na questão comercial, né? Para quem não conhece ou ainda não viu o resultado, questiona bastante. Sim. Né? Não, mas vou perder lote, mas eu não... Não, vem cá, vamos entrar nessa rua aqui, e uma das ruas de referência nossa aqui é da Rua de Jardel, né? Acaba que tem mais casas, é isso aí. Então você pega assim, olha para essa rua, afastamento... não, agora eu entendi. Padronização. Padronização. Eu falo, todo mundo seguir um padrão, todo mundo seguir uma lógica, do que é muito melhor do que todo mundo fazer o que passa pela cabeça, né? Então... Agora, o que você acha que você como corretor, porque
contato imenso com muitas famílias, muitas pessoas, e você, Jardel, como morador, vou me inserir, que tem que ser melhorado dentro de condomínios ainda. Algo que você pode pensar assim, poxa, eu acho que tinha que melhorar alguma coisa dentro dos condomínios, de qualquer um deles, né? O que você acha? Se tratando de Alphaville, a gente vê que é um condomínio hoje que apresenta um caixa relativo, tá? Idoneidade assim, uma contribuição dos associados dos condôminos bem tranquilo. Olha quem está chegando. Carrega o papai. Olha aqui, isso aqui é o Aldo. Meu filho, você gosta de morar na família? O que você gosta de fazer aqui? Hã? Nada? Não fazer nada? Brincar, andar de bicicleta. Você quer mudar da família? Não. Quer não? Não. Tá bom, né? Você joga futebol aqui? Não. Você joga futebol não? Você faz natação? Eu te vi você jogando ontem. E aí? Fazendo gol, inclusive. Pessoal, eu vou colocar um áudio aqui só para vocês ouvirem. Parece que é brincadeira, mas foi o Álvaro que gravou. E aí eu vou deixar só para vocês imaginarem o que é morar no Alphaville. Depois o Alex e o André edita aí para vocês depois acharem que é mentira, né? Desse menino aqui, né? Olha, legal. Inclusive esse daqui é o tema da sexta-feira nossa aqui, né? Toda sexta-feira a gente tem. Você vai descer. Papá, você pode combinar com os pais pra fazer o churrasco de novo. Brincar hoje à noite. Por favor, papai. Você pode montar cedo, por favor, papai. Que quando vai fazer churrasco, que fica brincando. Que eu gosto muito de brincar. Então, aí toda sexta-feira isso aqui vai pro grupo lá e a gente coloca. E reúne e acontece. Esse aqui é o Thundercast do É bacana demais. Você encontrar, ter o prazer de ficar com as pessoas que você gosta, os vizinhos, o qual, inclusive, o que entrega muito, né, Linhares, pela essa entrante das pessoas, né, que vem muita gente de fora, que não tem família. Normalmente é o marido, a mulher e os filhos, e eles estão com os familiares longe, em outros estados, em outros municípios, e isso acaba criando o que a gente percebe aqui dentro. É o efeito família. Sim. Todo mundo junto, todo mundo colaborando, todo mundo ajudando até mesmo com a educação de um filho, de um amigo, né, Jefferson? Você pode falar muito melhor. Então isso é muito bacana. Eu acho que o que a gente vive aqui dentro é muito importante. Mas só voltando aqui a pergunta, você acha que o que teria que melhorar aqui no condomínio, né? Às vezes, quando... Você, Mário, nos demais, o que falta? Você tratar de 540 associados, o qual tem poder de votação, isso às vezes engessa um pouco, né, nessa até mesmo numa questões de melhorias, como a gente está passando por uma necessidade, né, de aumento do clube, até mesmo pela quantidade já de moradores e de quem está vindo visitar aos finais de semana, a questão da academia. Então, assim, às vezes eu acredito que, obviamente, o problema não é só esse, tem o municipal que você precisa aprovar, um aprovamento de obras, a aprovação de obras, aí passa depois pelo próprio Alphaville, que tem que liberar e tudo mais. Eu acho assim que quando você se trata dessa extensão, né, um pouco maior de condôminos, isso às vezes gera muita discussão. Né? Você precisa entender, né, a cabeça assim, de todo mundo e você chegar num ponto comum um pouco mais difícil. Então talvez isso é uma questão que é um pouco mais difícil, assim, ao meu ver. Mas do resto eu não vejo um problema. Magno, você pode falar melhor. Não, eu acho, Jefferson, que a questão é específica para cada condomínio. Né? O Jardel expressou aqui como morador uma necessidade do Alphaville, que inclusive já está em andamento. Está em andamento. Aí, né? A gente está quase aí tem quase um ano que veio se debatendo, foi aprovado e acabaram outros impasses, mas enfim, agora acho que nos próximos 60 dias as coisas vão evoluir pelo que tem informado. Sim, sim. E de cada condomínio, Jefferson, acaba gerando, né? Mas eu não vejo uma necessidade universal, assim, que deveria melhorar nos condomínios. Cada um vai ter uma necessidade naquele momento, que apesar, né, é uma questão complicada, assim, poxa, tem que todo mundo decidir para acontecer. Eu como corretor, às vezes participo de alguns desenvolvimentos de loteamento, alguma coisa, não tenho dúvida, é mais rápido que qualquer empreendimento que tem que fazer de iniciativa privada de início, tá, Jardel? Então assim, vamos fazer uma votação para definir aumentar o clube? Ela pode levar um tempo de 6 meses a um ano? Pode.
Uma aprovação de projeto na prefeitura para uma casa individual que eu vou construir e fazer em qualquer Entendi. lugar é 4, 6 meses. Entendi. Então, esse critério, a questão do condomínio, que parece ser um problema, na verdade é uma solução. Porque é uma iniciativa privada, como você falou, o Alphaville tem um caixa expressivo. Do que eu tenho de conhecimento, todos os condomínios ativos em áreas horizontais têm uma cadência, uma receita super interessante. Não é um problema inadimplência, não é um problema de falta de dinheiro. Então, as soluções dos problemas, quando surgem, Jefferson, na maioria das vezes elas são resolvidas de forma muito rápida. Uhum. Na verdade, os desafios e as dores, né? Sim, isso é algo que cada um particularmente vai ter a sua, mas não é nada que não é um problema, né? Algo que pode ser solucionado. Magno, e esse novo Esplanada no Três Barras, qual a sua opinião sobre esse produto? Jefferson é pioneiro na proposta do que vem entregando, né, para Linhares, porque os 3 condomínios que nós temos hoje, eles são voltados a uma estrutura mais afastada da cidade, entregando talvez um pouco mais de qualidade de vida do viver no local, né? A proposta Esplanada, ele está vindo com o propósito de estar um pouco mais centralizado, né? Então, para aqueles usuários que a logística do Alphaville, Tauá e Unique talvez seja um problema por uma necessidade específica, né? Existem algumas pessoas que, por mais que o tempo de 15, 20 minutos é diferente, né? Você pega, por exemplo, uma classe médica, um cara tem que ter um translado um pouco mais rápido, enfim. Então ele veio para poder entregar talvez uma necessidade de logística do usuário que quer morar em condomínio, né? Porém numa posição um pouco mais central. Isso aí. A gente, já que a gente está falando do bairro Três Barras, a gente vai falar um pouco de mobilidade. Isso vai direto ao assunto de mobilidade, Sim. né? Que o tempo que a pessoa quer deslocar pelo que ela quer fazer, né? Que quer se propor a fazer. As casas geminadas, né? O Três Barras é um bairro que ele é um bairro muito bem localizado, de um valor agregado no metro quadrado, hoje é dos mais caros de Linhares e tal. E como você enxerga isso, Jardel? Você também como empreendedor, né, que está sempre tentando investir em alguma coisa, né, sempre futura alguma coisa, as casas geminadas. Porque quando você entra nas casas geminadas, você tem o fato daquela quantidade de garagem por metro e você chega tem ruas que você não consegue parar o carro. Porque pega-se o lote que é fracionar numa quantidade, né, de casas, porém você começa a ter aquelas ruas cheias de vala na rua aberta, porque abre aquele monte de esgoto, né? Às vezes você tem um lote que você tem uma casa, lá tem uma igreja, daqui a pouco pode ter uma funerária, enfim. Não existe uma regulamentação de moradia. Não. Como que é uma sorte comprar um lote ali com esses contratempos? Me fala um pouquinho você da sua visão de corretor. Especificamente o Três Barras, o Jefferson, ele é um bairro que ele é um bairro residencial, mas aonde ele tem uma possibilidade de uma mescla comercial muito forte, né? Sim. Porque ele é o bairro com maior área territorial disponível próximo do centro. Então hoje quando a gente pensa assim, quer empreender em abrir uma escola numa região central da cidade, apenas o Três Barras pode entregar isso. Para atender não só o Três Barras, você tem realmente um diâmetro, um raio ali bem interessante, né? Exatamente. Então, onde existem áreas disponíveis, assim, um novo supermercado, que é o que vem acontecendo, de fato, lá, né? Essa possibilidade, então, Jefferson, da questão comercial, ela pode acontecer. Né? Eu como corretor, numa necessidade de compra, Jardel, você me procurou para comprar um lote no Três Barras, com uma necessidade residencial, eu vou orientar a um posicionamento estratégico, que obviamente não temos bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas um posicionamento estratégico voltado talvez para essa rua aqui, Jardel. Ela está um pouco mais residencial, você está um pouquinho mais no canto, mas ela é mais tranquila. Não, eu quero fazer, Magno, um prédio onde eu quero ter um ponto comercial. Muda-se tudo, então a gente tem que se reposicionar. Exatamente. Entra nesse caso a importância de ter alguém com essa visão Sem de dúvida, orientação. sem dúvida. Né? Com certeza. Um lote, mas... Eu falo que no Três Barras hoje, assim, é um metro quadrado super agregado. Se fala mais hoje, caro de Linhares hoje? em termos de bairro, sim. Em termos de bairro para moradia, sim. No metro quadrado é o metro quadrado mais elevado. Eu falo que o Três Barras, assim, estou buscando para comprar como moradia.
não foque no mais barato, foque no melhor posicionado. Exatamente. Você tem que estar bem O posicionado. barato Aí, pode sair caro. o preço não pode ser um item de prioridade, porque Exatamente. você pode comprar um lote extremamente barato. Ah, eu quero estar no 3 barras. E o 3 barras para essa mistura comercial, pode vir algumas coisas, né? Você citou alguns exemplos, mas, por exemplo, uma academia é um problema? Não, é uma solução. Vou ter academia perto de casa. Mas é um comércio de alto fluxo de pessoas e carros. E carros. Automaticamente Exatamente. limita a vaga de garagem. Exatamente. Né? Então, a ideia de compra desse tipo de produto, você tem que ter um pouco mais, né, ou para quem tem o feeling, né, aí não é puxando o peixe, mas busca um corretor que ele entende a dinâmica, ele sabe o que está acontecendo naquele local e ele vai te ajudar para sua necessidade. Exatamente. Né? Quero um comércio, aí é um lote diferente. Quero prédio, é um lote diferente. Então, tem as zonas, né, dentro do próprio bairro. Você precisa buscar, né, conhecimento com alguém que entenda isso da melhor forma possível para te apresentar. O município de Linhares passou por uma atualização recente, criando corredores de serviço, né, que são realizados. Então, hoje, a Avenida Celeste Faé, Hans Moger, Guerino Gilberti, Genésio Durão, que é uma das ruas dos 3 barras, essas ruas elas estão adequadas no PDM para um segmento de comércio e serviço. O que é isso? Estão favoráveis a empreendimentos comerciais. Entendi. Pode residencial? Pode, mas ele está favorável a um coeficiente de construção para o comércio, ele está favorável a regras construtivas voltadas para o comércio. Então, na hora da compra, quando você tem essa informação, tudo muda. Né? O lote que você está comprando por 450 mil, talvez não é a melhor compra. A melhor compra é o de 500. Sim. Agora a gente vai entrar aqui, Jardel, e claro que entra num assunto mais macro, político e econômico do município. A gente sempre dá uma pitadinha, né? A gente está falando de moradia, né? Locomoção. Então, nós tivemos agora a decisão do município de criar o estacionamento rotativo. Né? Eu tenho a minha opinião, depois eu vou deixar vocês primeiro da de vocês. O que vocês acham do rotativo? Até porque o seu pai, sua família tem uma tradição de longa data dentro do varejo. Sendo da cidade. Eu comecei também em 96 a atuar no varejo, então deduz o meu tempo de mercado. Magno também, nós já atuamos também, né, nesse mercado de varejo. O que vocês acham? O que pode mudar isso para o município? Olha, vamos lá. Eu acho que quando são implantadas novas regras, eu não sabia nem, desculpa, que isso já tinha sido canetado, né? Já vai até mandar marcar, né, Magno? Mas, assim, eu vejo, se você precisa sempre olhar para o lado. Os cases de sucesso no mundo, não estou falando de Linhares, não estou falando de Vitória, não, no mundo, o que se adota? Ter rotativo ou não rotativo? Acho que Linhares é um dos poucos grandes municípios, porque Linhares já é muito grande, o fluxo de pessoas, eu não digo só pessoas que moram aqui, mas eu digo do deslocamento diário, né, que vêm de outras regiões, entram dentro de Linhares, trabalham o êxodo, né, e voltam para suas casas no final do dia. Isso tem um fluxo, um giro de carros imenso, de pessoas imenso. Então Linhares pode ser considerado, é um grande município no Espírito Santo e é um grande município assim, com planejamento absurdo para expandir ainda mais. Então você necessita. Tá? Você necessita, seja na dor inicialmente, porque é o hábito que está sendo mudado, mas isso é essencial para o crescimento, porque você... da adaptação que vai... Exatamente, ela é dolorosa, mas Colatina, por exemplo, passou por isso lá atrás, Vitória passou por isso lá atrás, e hoje é uma prática muito bem adequada. Então, assim, eu acredito que para o crescimento contínuo isso deve acontecer. É lógico que tem as dores. Tem os meus pais que estão há mais de 20 anos, né, com o segmento deles de varejo, o qual necessita parar ali o seu carro de entrega, o qual às vezes necessita dormir um carro de entrega, ou você tem os moradores, que são aqueles prédios antigos, residenciais do centro da cidade, quais não tem... Deve ceder, né? Que a grande maioria não tem garagem. Exatamente. Agora tem cabimento, tem condição. Hoje você vem uma grande empresa para cá, aluga um apartamento de 2 quartos no centro da cidade para que alguns dos seus profissionais moram. Vamos botar que morem 8. 8 tem carros, 8 atrapalhando 8 vagas dentro da cidade. O comércio, ele é totalmente prejudicado. Então você tem que pensar na geração de renda, ao meu ver, então isso é fundamental que tenha rotativo no centro da cidade, a minha opinião específica. Eu também sou a favor do rotativo, né? As regras construtivas de Linhares, hoje elas para o novo, ela está mais adequada, né? Tem comercial por metro quadrado, uma necessidade de vaga, enfim.
Só que eu vejo como necessário sentir essa dor agora, né, para poder minimizar a questão de comércio e tudo. Você trouxe ali a questão dos geminados, Jefferson, eles já vêm passando por adequações também. Né? Hoje, por exemplo, um acesso de garagem geminada ele é um acesso único. Por um período não existia essa regra, então gerou um grande problema mesmo. Né? Mas hoje, se nós pegarmos um lote, é determinado que exista um acesso de garagem por lote. Então a gente já consegue reduzir e aumentar a área de estacionamento. Sim. Mas o rotativo em Linhares, na minha opinião, já passou da hora, né? Já passou da hora. É a minha opinião, né? Já posso também externar essa opinião, que eu acredito que a decisão, né, que foi tomada agora pelo atual prefeito, não tem nada a ver com o prefeito, tá? Não tenho puxar saquinho de nada, foi uma decisão apolítica. Sim. Eu acho que ele teve a coragem de tomar a decisão de fazer coisas que os demais não tiveram coragem. Crescimento e desenvolvimento. Porque gera um desconforto. Vai gerar Exatamente. conflito, né? Gera conflito. Então, para não desagradar uma grande parte, então eu vejo o seguinte, que foi decisão apolítica, corretíssima, acertada e tem que ser feito. Porque nós temos hoje o shopping, vou até polemizar mais um pouquinho, eu acredito que isso possa melhorar ainda mais ainda, apesar que o shopping tem os seus problemas que teve, né, no passado, gestão, enfim, né, é um problema que eles conseguiram resolver, poderia ter adequado se tivesse um pouco mais de capacidade de gestão. Sim. Essa é a minha opinião. Sim. Mas com o rotativo, faz com que a gente talvez se torne a utilizar mais ainda o nosso comércio de rua, que é um dos maiores comércios abertos do estado. Né? Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem o hábito de, aos sábados, né, na sua rotina, você tem o hábito de ir à rua comprar alguma coisa? Dificulta muito. Você seria um grande potencial? 100%. Com certeza. Magno? Com certeza. A mesma coisa. Então é justamente pela dificuldade imposta. Então por isso que você acaba às vezes optando, obviamente, por uma tendência de internet, ou às vezes você buscar um shopping center que a gente não está bem assistido a priori, mas isso tende a mudar, obviamente, por conta do conforto do ar-condicionado. E por conta do conforto do estacionamento, porque é o que peca hoje no centro da cidade, que tem um potencial absurdo, sendo um dos maiores shoppings de céu aberto Até porque aqui da nossa região. Existem algumas áreas de varejo, do comércio, que não é necessariamente o de calçada que a gente chama, né? Depende que a pessoa tenha onde parar, para elas ir lá, olhar, negociar, conversar. Utilidades, né? São demais coisas. Exatamente. Outra perguntinha que pode mudar, veio os corredores, né, de consumo, que é a rodoviária. O que vocês acham de Linhares ainda não ter uma rodoviária? Porque se hoje está instalado lá no Vila Nova, né, e não ter, o que você acha e para onde deveria ir? Bem, eu acho que a única opção que nós temos hoje seriam 3 barras, né? Bem, ao meu ver, ou no ABR, próximo à Bebedouro, mas você desloca demais o centro da cidade. Não sei, agora Linhares tem aeroporto, quase, agora né, um aeroporto. E não tem a rodoviária. Eu acho que já passou da hora, né? Já passou da hora. Isso é um desconforto para o usuário, absurdo. Eu acho que já passou da hora já. Até porque o nosso estado é pequeno, um serviço viário de rodoviárias, né? Tanto aqui para nós, talvez até fomentaria o uso maior, né? O estado é pequeno. Com certeza. Do estado a Pinheiros, não sei quantos quilômetros são, 400 e pouco. Então, vou pegar um ônibus e vou para Cachoeira do Itapemirim. É um custo barato. Sem ter que parar, às vezes, fazer uma baldeação em Vitória, né? Fazer todo esse processo. Em termos de posição, não sei como que o município está pensando nisso, mas talvez não necessariamente dentro do bairro Três Barras, porque a rodoviária ela tem uma característica de criar um ao redor não tão positivo, vamos dizer assim. Não, faz sentido. Então, mas a vinda da rodoviária próxima ao aeroporto. Sim, quando eu quis dizer 3 barras, não seria dentro, não. Seria as margens da rodovia, alguma, obviamente, aí próximo ao aeroporto. Seria o lugar perfeito, né? Seria o lugar perfeito. Seria o final dos 3 barras, né? Seria basicamente. Perfeito. Um acesso de BR próximo ao aeroporto, aumentaria o número de usuários, né? Com certeza. E falou, já que você citou o aeroporto, é outra que eu ia perguntar. Claro, Jardel, você tem, né, você é empresário no segmento de veículos, né? E o que você espera isso? Você acha que isso pode melhorar o seu segmento de locação de carro? Total. Porque hoje o que a gente perde muito, se tratando do segmento de locação de automóveis, né? O que o aeroporto ele é importante? Ele atua na locação de lazer e negócio, tá? Que seriam as locações, demandas pontuais.
Quem quer um plano por assinatura não vai numa busca de um atendimento de um fornecedor ao aeroporto, tá? Mas quem precisa de uma empresa que atua na região, como as diversas grandes o qual a gente tem ao redor, vem os seus colaboradores externos, né? Normalmente ela veio de uma outra região, se instalou em Linhares como uma outra planta. Quando eles vêm para o município, eles descem em Vitória e acabam alugando o carro na capital e se deslocando até Linhares. Então ele já chega aqui de carro. A gente não consegue atender esse público. Quando você começa a tratar, né, tratar de um terminal de passageiros, o qual está sendo preparado, instalado, e isso começar a gerar voos que seja 1, 2 diários, e isso até começar o desenvolvimento, que tem uma tendência de abranger muitos municípios ao redor, até o sul da Bahia, né, que a gente fala. Então, com certeza, isso vai gerar uma demanda elevadíssima. Isso vai aumentar e bastante assim a demanda para o nosso segmento, né, se tratando de lazer e se tratando de negócio, também para essas demandas pontuais. Sem dúvidas... A demanda para negócio aqui é gigantesca, por conta da vinda das indústrias. Eu tive informação recente, em várias semanas, a lotação de hotelaria em áreas de segunda a quinta. Que é o quê? Veio o cara da manutenção para dar manutenção no equipamento específico da VEG, que ele vai descer em Vitória, vai alugar um carro, vai vir para hospedar em Linhares, ficar aqui 3, 4 dias e vai embora. E isso, nós estamos falando de uma indústria, né? Um serviço, um equipamento. Aí quando você maximiza isso, vira um... Fora um fator logístico, né, que eu acredito que possa melhorar, porque o porto pode ser de cargas, pode ser de passageiros. Com certeza. A gente tem... que pode facilitar isso também. A gente fala na... E a valorização também, né, em torno do aeroporto, a tendência é que isso desenvolva mais ainda naquela região, os fatores logísticos, galpões, enfim. Terminais logísticos, você fala facilidade, né, se você enquadra para os grandes exportadores que a gente tem na região, da fruticultura, né, dos grãos. Então, assim, isso é fundamental, isso o desenvolvimento da cidade, ele pede isso, eu acredito que vai ser muito importante. Magno, Jardel, nosso podcast é sempre assim, muito prático, objetivo. Acho que nós rodamos falando tanto de condomínio, falando de moradia, falando de convívio, falando de mobilidade urbana. Vou aqui abrir para vocês fazerem as suas considerações finais aí do nosso bate-papo, porque tem que ser objetivo, prático e trazer conteúdo que some, né, aos nossos telespectadores. Quer começar, Magno? Pode ser. Vai lá. Enfim, primeiramente queria te agradecer. A gente tem uma amizade aí de bastante tempo. Bastante, temos 15 anos, né, Magno? 15 anos, Jefinho. Você batia aqui em mim, né? Nunca. Também sou grande. Mas Jefinho, a gente já trabalhou junto, a gente já fez negócio junto. Fazemos ainda, né? Temos negócio juntos, então é um cara que eu gosto. Quando o Jefinho trouxe uma ideia do podcast na prática, eu achei fenomenal, acompanho ali o conteúdo. E ter recebido esse convite, poder compartilhar, né, um bate-papo leve desse, Jardel, e Gasto também. Foi super bacana, de uma forma em que o digital hoje se tornou um item prioritário. A gente consegue uma informação, às vezes, com um vídeo de 15 minutos, com um aprendizado de, às vezes, uma faculdade. Com certeza. Né? Então, quero até te parabenizar por essa iniciativa, não é fácil. Não é fácil. Eu estou aprendendo ainda, cara. Ó, Jefinho é um empreendedor, gere alguns negócios, tem um tempo bem otimizado e assumir a responsabilidade de entregar conteúdo para quem tem interesse é super, super bacana. Eu te parabenizo por isso. E te agradeço pela oportunidade de se me convidar de poder. E hoje foi aqui em casa. Falar um pouquinho. Vamos comer o carneirinho agora. Tá só no começo. Com certeza. A galera tá aqui atrás, aqui, ó. Os bastidores. Uma certeza que vai estar excelente. Termina. O cara daqui do lado aqui, ó. Os caras tá aqui, ó. Já deu tempo, pô. Vamos logo fazer um negócio, pô. Show de bola. Vamos lá, Jefferson. Obrigado. Jefinho, obrigado pelo convite. É uma amizade aí que... Isso aqui é igual namorado. É uma amizade que se estendeu, né? A gente criou aí uma interação bacana aí com a minha chegada aqui até o condomínio. Foi uma das pessoas que melhor me recebeu aqui dentro. Tem ainda, torce para o meu time de coração, que é o Flamengo. Então fizemos uma união bacana aqui dos flamenguistas, né? Mas obrigado pelo convite. Né? Estaremos sempre à disposição. Acho que o bate-papo aprendizado ele é sempre válido. São dois amigos aí de algum tempo, né? O Magno também, a gente tem bastante relacionamento comercial e também de lazer, sempre estamos procurando.
Então a gente só tem a agradecer, né? Eu só tenho a agradecer, né, no meu nome em poder estar presente aí. E, obviamente, parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso é um dom, cara. Não são todas as pessoas que têm. Com certeza, com certeza. Tô engatinhando ainda. Não só não é todo mundo, né? O fato de assumir um começo, Jefferson, já é uma... Exatamente. Na verdade, você sai da zona de conforto, né, cara? É uma engrenagem, você dá para você botar ela para girar. É complicado. Depois são outros 500, né? Então, mas parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite e sucesso no podcast. Vamos que vamos, na prática. Hoje nós tivemos aqui imprevisto, criança aparecendo aqui, a Luizinha trouxe, gravou mó. É assim mesmo, cara. Resolvi fazer em casa para mostrar. É a realidade, né? É a realidade. É o condomínio propriamente dito, né? Então, vamos considerando os intercalços desse bate-papo. Agradecer aqui o André, Alex, o Douglas, que são meus bola, obrigado, rapaziada. Sócios desse programa aqui do podcast. Show. E eu creio que a tendência é que a gente possa sempre estar melhorando, evoluindo. Vocês um conteúdo assim, fantástico. E a cada dia nós vamos estar tentando trazer conteúdos que possam realmente somar na vida de todo mundo aí. Beleza, pessoal? Com certeza. Tamo junto, meu irmão. Tchau, galera. Junto, meu querido. Segue lá, Valeu. nossa página Abração, Prática, velho. podcast, curta, se inscreva, para a gente poder continuar, tá bom? Deixa sua mensagem também lá, com algum comentário, a gente vai responder para vocês, beleza? Vem com a gente. Forte abraço, Show valeu! de bola, valeu.